Êxodo capítulo 28. E tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes. A saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para teu irmão Arão, para glória e ornamento. Falarás a todos os hábeis, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, a fim de que me oficie como sacerdote. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra, e um cinto. Farão, pois, as vestes sagradas para teu irmão Arão e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão o éfode de ouro, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, de obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, para que seja unido. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra de ouro, de azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Da obra de um gravador de pedras, como a gravura de um selo, gravarás as 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e 2 correntinhas de ouro puro, como cordas as farás, de obra trançada. E estas correntinhas trançadas porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido o farás. Quadrado será, duplo será, de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste em 4 fileiras. A primeira fileira será de um sárdio, um topázio e uma esmeralda. E a segunda fileira será de uma granada, uma safira e um diamante. E a terceira fileira será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira será de um berilo, um ônix e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, como a gravura de um selo, cada um com o seu nome, serão para as 12 tribos. Também farás sobre o peitoral cadeiazinhas de igual medida, de obra trançada de ouro puro. Também farás sobre o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas 2 extremidades do peitoral. Então, porás as 2 correntes de ouro nos 2 anéis, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 correntes de ouro porás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que está junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral com os seus anéis aos anéis do éfode por cima, com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e o peitoral não se separe do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também o manto do éfode, todo de azul, e a abertura para a cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá um debrum de obra tecida ao redor,
como abertura de cota de malha será, para que não se rompa, e nas suas bordas farás romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Haverá nas bordas do manto ao redor, e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como a gravura de um selo, santidade ao Senhor, e atá-la-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. E tecerás a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino, e farás um cinto de obra de bordador. Também farás para os filhos de Arão túnicas, e far-lhes-ás cintos, e lhes farás tiaras, para glória e ornamento. E os vestirás em teu irmão Arão, e em seus filhos com ele, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Faze-lhes também ceroulas de linho, para cobrirem a carne nua. Irão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão, e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para sua descendência depois dele.